Olá, bom dia. Leandro Missando com vocês, psicólogo clínico, licenciado. Estou aqui para falar hoje sobre o porquê nos apaixonamos. Nós vamos falar sobre esse tema muito importante, a paixão. Paixão, então, um estado afetivo intenso, muito brusco e pouco intelectualizado. Se nós intelectualizarmos a paixão, é muito menor e que nós podemos, nesse período da paixão, fazer muitas coisas que no período não passional nós talvez não faríamos, como escrever poesias, como fazer algumas coisas, sair de um sítio para o outro, mesmo a pé, etc. Né? É um período muito fascinante que nos chama a atenção a todos nós, principalmente nós acadêmicos. Então, por que nos apaixonamos? Nós nos apaixonamos porque não queremos viver só. É doloroso viver sozinho, porque nós já somos produtos de outrem, né? Nós surgimos porque pessoas uniram-se para que nós existíssemos e fomos cuidados quando éramos criança. Então nós queremos que alguém cuide de nós, que alguém volte nesse cuidado nosso, primário, que nos olhe como bebê. Por isso uma pesquisa norte-americana, se não estou em erro, citada por uma rádio que eu também esqueço, diz que um psicólogo dizia assim, amar ou a paixão, mas às vezes os não, digamos assim, da área, confundem todos os termos, né? Quando estão apaixonados dizem que estão a amar, quando estão a amar dizem que estão apaixonados. Então é muito importante você compreender a diferença entre paixão, amor, etc. E como eu já expliquei, emoção é uma coisa, sentimento nós podemos encontrar o amor, podemos encontrar inveja, porque inveja não é emoção, etc. E a emoção da inveja talvez seria raiva. Eu tenho raiva disso. Mas o invejoso já é mais elaborativo, tá vendo? Você começa a idealizar como quer fazer mal na pessoa, como vai destruir. Isso é sentimento. Sentimentos são mais duradouros, mais intensos e mais intelectualizados. A paixão não. A paixão é intensa como as emoções, duradouro como os sentimentos, mas não é bem intelectualizado. Então, na paixão, o que ocorre? Eu idealizo tanto um objeto até o ponto de pensar que esse objeto é tudo aquilo que eu idealizei. Mas, no fundo, o objeto não é isso. E como é que nós vamos dar conta disso tudo? Quando ela diminui, né? Quando esse processo passional vai diminuir, nós damos conta que, afinal, não era bem assim como nós pensávamos. Ele não era assim, ela não era assim como eu tal idealizava. Mas foi importante isso, né? Porque deu-se início para que alguma coisa fosse duradoura. Mas não deu, porque talvez um dos lados ou os dois não consentiram com aquilo. Então, a paixão também é muito bonita. Tem esse lado que nos ajuda a escrever, que nos ajuda a criar grandes invenções, porque as coisas estão em erro. Então, significa algo que é do exterior, algo que vem nos dar para fora. E moção, ou vem quase do mesmo verbo como motivação, que é movimento. Tá? Então, é movimento para fora, em termos miúdos. E ela serve porque a emoção serve para nos ajudar a sobreviver. Ok, então, a paixão, o que acontece psicofisiologicamente, a fisiologia no cérebro, ocorre então uma imensa descarga de substâncias químicas que se chamam neurotransmissores, liberado pelos neurônios, né? E algumas hormonas também. Então, como principalmente a dopamina, a serotonina, entre outras, tá vendo? Isso banha, um termo assim que eu posso aplicar aqui, o nosso córtex cerebral, que é a casca do cérebro, que intelectualiza muitos atos, principalmente a parte pré-frontal que fica mais ou menos nessa região, tá? Então, eu não consigo intelectualizar todas as coisas no período da paixão e eu posso idealizar alguém como um deus, né? Uma deusa. Estou a falar psiquicamente falando, por mais que você seja religioso, mas nós colocamos esse objeto como algo extraordinário na nossa vida. E aí você ouve poetas, músicos e não só a dizer sem ti eu não vivo, sem ti eu não sou ninguém. E às vezes quando nós somos decepcionados, muitos podem entrar em depressão,
outros podem sofrer de algumas doenças, outros até acabam por se matar, infelizmente, por causa da paixão. Grandes invenções, grandes pinturas artísticas, grandes decorações surgem no período da paixão. Não te esqueças, não nos apaixonamos só por pessoa, mas também por objetos. É aqui nesse período da paixão onde Martin Luther King diz I have a dream, com todo o poder, né? Com toda essa força, se assim eu posso chamar, e os poetas escrevem, Agostinho Neto talvez, né? Naquele período, a paixão pela pátria, ele é um patriota, escreveu, havemos de voltar para relembrar, para que essa chama não se apague na mente dele. A paixão é importante, né? Nesse período, e é muito importante para nós. Eu talvez estou apaixonado por estar aqui para explicar isso também, é uma paixão. Mas tem também os lados negativos, como tudo, né? Pode ter um lado positivo como negativo, tem a ver muito com a nossa posição aí. Então, quais são os lados negativos da paixão? Ou algumas coisas que podem se tornar patológicas. Posso eu ficar obcecado por muito tempo e isso pode me prejudicar laboralmente, socialmente e outras áreas da minha vida. E aí começa-se já a ser, digamos, né, uma perturbação ou transtorno, que pode ser a pessoa fica obcecado ou uma perturbação obsessiva, compulsiva, ele fica muito compulsivo a este ato, querer fazer ritualizações constantes sobre esse processo passional. E também a pessoa pode ficar, como uns dizem, né, é um termo muito usado que me passa muito. Ele está, sei lá, eu esqueço agora, infelizmente, mas a pessoa pode ficar bem focalizada, por exemplo, em questões religiosas, tá vendo? A pessoa é aquele fiel muito em prontidão, etc. Que é por isso que Deus talvez diz, Deus não diz apaixona-te pelo teu próximo como a ti mesmo, porque a paixão também é perigosa, ela tem que acabar. Ela serve para nós procriarmos, para nos unirmos ao outro e para cuidarmos de alguém num período muito assim, sem a nossa vontade, sem que haja. Por isso é que a paixão é bonita, para te levar a fazer alguma coisa que sem a paixão eu ficaria como inerte, tá a ver? Ficaria sem força, ficaria a pensar muito para realizar. Mas esse aio, essa força, esse fenômeno quando vem, eu fico bem motivado para realizar um ato, eu tenho forças. Então isso é importante. A paixão, no fundo, é uma das vertentes muito verdadeiras da motivação. Eu fico motivado. É importante isso para que o ser humano não, ou a nossa espécie não entrasse em extinção. Por essa razão, é por isso que nos apaixonamos. Tátilo, novamente, ela diz que nós olhamos para o objeto. Vamos falar no caso de outro ser humano, né? Sexo oposto, normal, como os outros podem apaixonar-se pelo mesmo sexo, que vai ser a homossexual, né? Nesse caso. Mas vamos falar aqui do padrão normal, que é então me apaixonar por o sexo oposto. Eu idealizo os meus antepassados, porque estão na minha memória, né? São processos mnemônicos. Acho que é a Melanie Klein que diz que todo parceiro que nós temos, tanto a nível romântico, né, ou sexuais, nós trazemos sempre algumas memórias do outro ou de outras pessoas que nós já nos relacionamos a esse novo. A psicanálise ou a psicologia pode ajudar-te, e a psicologia nesse caso pode ajudar-te a ficar quieto por essas perguntas que você muito se levanta na tua alma e na tua psique. Então, né, e o meu conselho é apaixona-te, mas tenha também mais consciência desse período. Não é fácil, porque talvez nós não estamos apaixonados por esse objeto agora, podemos falar. Mas se eu ficar muito apaixonado por alguma coisa, por mais que me falem, eu escuto pouco, porque eu estou bem focalizado por esse objeto. Por que nos apaixonamos? Então, por isso,
não é fácil viver só e queremos que alguém cuide de nós. Por isso é que nós chamamos oi bebê, oi baby, oi gatinho. Mas depois desse período o gatinho fica cão. Você é um cão, você não presta, né? Mas era gatinho. Oi baby, o baby fica um matolão, sem um matolão sem juízo. Por que isso tudo então? O que ele fez? O que ela fez? O que eu fiz? Isso no fundo é a nossa psique, o nosso psiquismo e essa toda a cultura social que nós viemos absorvendo nos filmes, nas músicas e outras coisas. Isso afeta a nossa consciência, o nosso psiquismo, o nosso corpo e assim sucessivamente. Então o ser humano é um ser de relações e nós não somos algo que podemos se estancar e dizer somos isso. Nós somos com base no tempo, nós somos com base às situações e nós vamos sendo. Não é porque nós somos, nós vamos sendo. Essa é uma posição muito fenomenológica existencial. Então nós ficamos por aqui. Cuidado, porque cientificamente não se diz te amo com o coração. É uma aberração. Podemos perguntar a um cardiologista, será que o coração ama ou é o cérebro? Então, o psicólogo Einstein diz, o correto seria te amo com todo o meu cérebro, com toda a minha mente. Então, não se esqueça, inscreva-te aqui no nosso canal, apenas escrever Leandro Missando no YouTube e você poderá acessar os nossos vídeos. Siga-me também nas outras redes sociais, Facebook, Twitter e outras, né? Leandro Missando apenas e clica aí no sino das notificações, deixa o teu comentário, é muito importante, nós podemos entrar em contato para que assim eu possa trazer mais outras temáticas que te inquieta do ponto de vista dessa ciência maravilhosa. Ficamos por aqui e até já.